estudo hoje é o capítulo 6 de João. Eu vou hoje fazer um pouco diferente. A minha intenção hoje é que vocês me digam vamos dizer assim, as respostas, né? Tô eu aqui adiantando as coisas. Mas a minha intenção é que a gente fale a respeito do texto e, na medida da necessidade, a gente recorra à Bíblia, ao texto, tá? Eu quero começar e, antes de alguma coisa aparecer, eu queria que vocês pensassem e quem tivesse a resposta, abrisse o microfone. Como foi, não é como foi, é qual o assunto que foi tratado domingo passado na nossa aula. O que nós vimos domingo passado? Você não Mas, pode. irmãos, vocês têm aí a Bíblia, o capítulo 5, tem aí a revista, você pode dar uma colada, não tem problema. O importante é a gente Posso, fazer esse exercício de memorização. posso Então, responder? pode, claro. Pode? Hoje eu acordei com vontade de falar. Ótimo. Não é sempre que isso acontece, que eu sou meio tímida, É. gente. Então, Pode pelo falar. que eu me lembro do capítulo 5, que a gente falou na semana passada, foi sobre a cura do paralítico, né? E daquele homem que estava há 38 anos, né? 28 ou 38 anos, e aí ele tinha muitas pessoas, né, naquele tanque, né, que acreditavam que quando o anjo descia, remexiam as águas, e muitas pessoas não queriam deixar que ele fosse curado, né? Então, quando Jesus curou ele, e num sábado, os fariseus condenaram Jesus por essa atitude, né? Então, essa forma, assim, muito legalista, né? Foi o que a gente trabalhou na aula passada. Tá. Olha só, esse slide aqui vai começar a mostrar alguma coisa sobre isso. Olha essa pergunta. Qual é a resposta? Produzir fé. Aham, isso aí. Amém, amém. Ok, agora vamos lá, vamos dar uma repassada. Eu não vou ser tão ruim de ficar perguntando, vamos lá. Aqui, o estudo do nosso domingo passado, né? Que foi o testemunho a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então, o testemunho a favor dele, que foi dado por João Batista, pelas obras de Cristo, por Deus o Pai e pelas Escrituras. E os judeus estudavam as Escrituras porque eles acreditavam, eles criam que era nela que estava a vida eterna, e não em Jesus, né? Jesus rebate eles, dizendo que as Escrituras testificam dele, né? E também vimos que, como cristãos, devemos nos posicionar a favor da verdade da palavra de Deus. Que nós teremos oposições, mas elas, e aqui na minha frente, peraí que tem uma coisa, elas não podem desviar nossas convicções. Então, esse aqui, o estudo do domingo passado, do outro estudo também, a Bárbara falou muito bem. Nós estamos fazendo essa recapitulação para que a nossa mente se exercite em memorizar isso, em guardar esses estudos, né? Que é para a gente crescer. É para a gente chegar lá no final do livro de João e dizer assim, poxa, eu sei, né, do que se trata esse livro no seu detalhe. Então, isso é muito importante para nós. Hoje vamos ver a identidade de Cristo. O versículo-chave é esse aqui, ó. Jesus respondeu-lhes, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. João 6,35. E o alvo da nossa lição, eu mudei, tá, gente? Quem já me conhece aqui dando aula sabe que eu não fico muito grudada na revista, mas como você já tem a revista, eu alterei um pouquinho essa definição aqui do alvo da lição. E o que eu coloquei é como está aí, ó, como Jesus expõe sua identidade. As palavras e ações que usa para revelar quem é e comprovar que Deus Pai o enviou para o cumprimento das Escrituras. Ele é o pão da vida. Nós não vamos ver o estudo completinho hoje, nós vamos também dividi-lo, tá? Mas esse alvo aqui, esse resumo,
intenção, não é, de onde a gente vai chegar com o estudo, eu achei que dessa maneira aqui estaria encaixando mais, entende? Então não é descartando a revista, mas é incluindo apenas, tá bom? Aqui, a narrativa de João no capítulo 6 é uma descrição clara e precisa acerca da identidade e da posição de Jesus em sua relação com os discípulos. É fundamental, vamos atentar para isso, é fundamental que compreendamos o que a Bíblia revela a respeito de Jesus, pois nosso conjunto de crenças sobre Cristo determinará nosso comportamento como servos de Deus. Se não soubermos a respeito de quem servimos, não saberemos como servir. Aqui uma imagem, porque nós vamos entrar diretamente no assunto da multiplicação dos pães e peixes. E aqui eu queria que vocês me dissessem, quem consegue resumir assim, em uma frase, mais ou menos, 2 no máximo, como foi a multiplicação? Agora é com vocês, quem quiser falar, abre o microfone, é rapidinho, tá, gente? Já são 9h25, nós estamos precisando ser bem objetivos aqui. Como eu sei que é um assunto muito conhecido, então vai aqui a pergunta. Resuma para nós a multiplicação dos pães e peixes. Menos o Renan, tá? Renan tá de castigo. Eu já ia abrir o microfone já. Ah. Vai, gente. Vai, gente. Tem uma palavra que resume. Vamos lá. Agora você deixou o pessoal encabulado, Renan. Foi um milagre, né, que Jesus fez. Sem dúvida. Em dividir. Agora me diga, Adninha, como é que aconteceu? Dá um panorama de como foi, rapidinho. Não pode entrar em muitos detalhes. Então, Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus, né? Ele agradeceu pelos pães e repartiu entre todo o povo, né? Tá. E depois Quantas pegou pessoas os peixes, mais ou menos, Edna? e fez o mesmo com os peixes, né? Sim. E ele multiplicou. E eles todos comeram à vontade, né? Todos comeram à vontade. E ainda sobrou, né? Sobrou alguns cestos de pães ainda, restos de pães do cesto. Jesus disse, não desperdice nada. Isso mesmo. Né? Perfeito. Né? Aí eles Mais juntaram alguma coisa? tudo, né? Eles juntaram tudo, as sobras que talvez houvesse mais gente com fome, né? Por isso que Jesus disse para não desperdiçar nada e também até para nos alertar com relação, né, a isso. Para não desperdiçarmos comida, né? Porque tem tanta gente hoje passando fome, né? Com certeza, com certeza. É isso mesmo, Edninha. E eram cerca de 5 mil homens, né? 5 mil homens, fora as mulheres e crianças. Isso. Fora as mulheres e crianças, né? O pessoal contava só os homens. Mas alguém tem algum... Aqui, ó. Só uma coisinha. Ele pegou um pouquinho de recurso que alguém tinha e com esse recurso ele conseguiu suprir todas as necessidades de sobejar. Me chama muita atenção. Muito bom. Muito bom. Sabe por que eu não projetei o texto? Exatamente por isso. Esse é um dos milagres que Jesus fez, que todos os cristãos conhecemos, né? Então, eu pensei, não, vamos fazê-los dizer como foi. E viu como é legal? Vocês disseram tudo, deram destaque a algumas coisas, e isso é que é muito importante. A gente sabe, né, como foi. Agora, vamos aprender hoje, juntos, a respeito de alguns detalhes. Mas pode falar, Flávio. Acontece o seguinte, que antes de acontecer o milagre, Jesus estava vendo a multidão, né? E ele teve compaixão dessas pessoas. Perfeito. Aí Jesus perguntou Pedro e João, né? Falou assim, vocês têm alguma coisa para comer? Pedro falou assim, ó, esse menino tem 2 pães e 3 peixes, 3 pães, 2 peixes.
Não importa a ordem numérica, mas Jesus percebeu e fez o milagre. Uhum. É isso aí. Os discípulos duvidaram dele. Mas como pode só ter 3 pães e 3 peixes? Aí ele fez o milagre e a gente não pode ficar duvidando de Jesus de jeito nenhum. De maneira alguma, né? Vamos lá ver sobre isso, né, gente? Vamos ver detalhes sobre isso. Aí tem um pedacinho do texto, mas eu já estou passando. Qual a intenção da multidão ao seguir Jesus? Então, antes do milagre, tá? Antes do milagre, nós vamos verificar isso. Por que a multidão seguia Jesus? Né? Ela via o que em Jesus? Vejam esse texto que está aí. A multidão vê Jesus como um milagreiro e o segue apenas como alguém que pode ajudá-la em suas necessidades imediatas. O que elas estavam precisando, aquelas pessoas? De cura e de comida fácil. Era o que elas estavam em busca. Elas não tinham qualquer intenção ali de seguir Jesus naquilo que ele tinha de mensagem. Elas estavam interessadas no que ele podia fazer por elas, né? E Jesus responde, como está aí, ó, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então aqui é só um panorama do como estava, qual era, né, a intenção daquela multidão. Aqui, antes de Jesus fazer a multiplicação, ele curou os enfermos que tinha naquela multidão e falou sobre o reino de Deus para eles. Eu vou pedir para uma pessoa abrir Mateus 14:14, outra Lucas 9:11 e outra Marcos 6:34 e 35. Uns minutinhos só e vamos à leitura. Alguém já achou? Marcos 9:11. Não. Lucas 9:11. Isso, então você fica Lucas 9:11, Flávio. Eu achei Mateus. Pode ler, Mateus. Mateus 14:14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Perfeito. Lucas 9:11. Lucas 9:11. Sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Perfeito. Marcos 6:34 e 35. Posso ler aqui? Pode. Diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. 35 também, né? Sim. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Muito bem. A resposta a essa pergunta, por que Jesus teve compaixão daquelas pessoas? Estava na minha leitura, hein? Isso. Renan acabou de ler. Renan, dá uma facilitada. Leia 34 de novo. Não, por causa do horário, já era horário adiantado, e aquele povo estava lá ainda. Não entendi. A Elaise falou que já era um horário adiantado. Já ok. era tarde. Esse é um dos pontos, mas acho que tem um ponto aqui mais fundamental. Eles eram ovelhas sem pastor. Isso mesmo. Era verdade, sim, que já estava tarde. Já a gente vai passar nesse detalhe, viu, Elaise? Segura aí a sua resposta. Mas para essa pergunta, a resposta é: Jesus teve compaixão deles porque os viu como ovelhas sem pastor. Gente, os discípulos estavam próximos de Jesus, né? Mas a multidão não. A multidão estava desamparada, a multidão estava carente, desorientada. E aqui a nossa aplicação é: qual é a nossa situação? Você está no grupo dos discípulos ou no grupo da multidão que é sem pastor? É para nós pensarmos. Então, aqui, nosso entendimento a respeito do que moveu Jesus. Ele teve compaixão daquelas pessoas porque ele estava vendo e conhecia que elas eram carentes, que estavam perdidas,
que estavam procurando uma liderança. Ele também sabia que o motivo que fazia eles virem atrás de Jesus, né, atrás dele, não era porque a mensagem dele interessava. Eles eram curiosos, né? Mas eles queriam alguém que liderasse eles e que os orientasse. Jesus viu isso no interior deles, porque ele é Deus, como nós já vimos nos estudos anteriores. Então, veja, qual é a sua situação? Em que grupo que você está? Você está perto de Jesus, como os discípulos estavam, ou você está na multidão e é visto por ele, inclusive, como uma ovelha sem pastor? Veja só, uma ovelha sem pastor enfrenta problemas. Elas ficam expostas a muitos perigos. Não sei se vocês já viram uma ovelha, mas é um bichinho muito frágil, ao mesmo tempo que parece forte, né, e tal. Ela é muito frágil. Ela pode ser atacada por moscas, por animais ferozes. E um detalhe, ela é míope. Eu também sou. É um problema a miopia. Né? E diz aqui, olha, eu peguei isso de pessoas que lidam, né, no site que fala a respeito das ovelhas. Se ela cair numa vala, ela não consegue sair sozinha. Ela não tem essa condição de se virar sozinha, sabe? De lidar com as situações. Elas ficam famintas e sedentas. Esse é um problema, pois não encontram pastagem. Vivem inseguras porque perdem o rumo a seguir. Então, tudo isso daqui Jesus viu naquela multidão, né? Qual foi a proposta para solucionar aquela situação? A situação não era tão simples. Eu vou pedir para o Renan, que está com o texto, né, Renan, aberto? Marcos 6, 35 e 36. Repete o 35, por favor. O 35. Bom, 34, só para recapitular, fala então que Jesus teve compaixão da multidão. Aí o 35 vai dizer assim: já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Mande embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Uhum. Qual a resposta, gente, para esta pergunta? Qual foi a proposta que os discípulos deram? Os discípulos queriam que eles fossem embora, né? Sim. Mas Jesus disse: não, dê a eles o que comer, vocês busquem, né? Sim. Algo para eles comerem, né? Sim. Jesus já tinha seu próprio plano, né? Mas aquele problema deu oportunidade para testar Filipe. E isso que a Edna respondeu é exatamente a diferença, né, entre Jesus e aqueles discípulos. Jesus teve compaixão e os discípulos queriam mais se livrar daquela multidão, certo? Era um problema para eles. Jesus eles não tinham compaixão. Eles não tinham compaixão, eles se preocupavam só com eles mesmos. Pois é. E Jesus tinha compaixão e tinha um plano, ele já sabia o que fazer, né? A pergunta de Jesus foi para que houvesse oportunidade de verificar a identidade dele, o que os discípulos sabiam sobre a identidade dele. Então, o problema deu oportunidade para fazer esse teste. Não quer dizer que Jesus não sabia o que ia fazer, né? E a resposta de Filipe, o que revelou? João 6, versículo 7, vai dizer o seguinte: Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. E essa resposta de Filipe trouxe espelhou, né? Revelou exatamente isso que tinha dentro do coração dele. Bom, nós estamos com um problema que não tem solução aqui. Nós temos uma multidão faminta, num lugar deserto, já era tarde, não tem comida, não tem dinheiro, não tem lugar para comprar. Filipe viu o quê, gente? Só viu o problema. O problema e a limitação humana para resolver aquele problema. Ele não pensou que diante dele estava o Senhor da vida. Diante dele estava aquele que desceu do céu. Diante dele
estava o pão da vida. A identidade de Jesus não estava clara ainda para Filipe, né? E os discípulos, nós como discípulos de Jesus, como é que devemos responder diante de problemas? Porque Filipe, a gente percebe que Filipe, ele olhou o quê? Nós não temos dinheiro aqui, não tem comida aqui, não tem lugar para comprar, e a gente, mesmo que tivesse dinheiro, teria que ter muito dinheiro, né? Para conseguir alimentar todas essas pessoas. Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse particular aqui, que Jesus... Por que Jesus perguntou para Filipe? Por que será? Né? Ele não estava com... Como se diz nas escolas, né? Tá pegando no meu pé. Não, Jesus não estava pegando no pé de Filipe. Filipe morava em Betsaida. Ele era de Betsaida, uma cidade meio que próxima ali de onde eles estavam. E nesse sentido, Jesus pergunta para ele, porque ele conhecia e porque também Filipe era um cara mais voltado ao controle financeiro, algo assim, sabe? Ele gostava disso, ele se dava bem com isso. Tanto é que rapidinho ele fez uns cálculos, né? Uma pessoa, denário era o valor do recebimento, né? De uma pessoa que trabalhava um dia. Um denário. Precisaria de 200 para comprar pão para todo mundo no cálculo de Filipe. Então, Filipe é o alvo aqui de Jesus, por quê? Porque ele ainda não estava entendendo quem era Jesus. Será que era só ele? Né? E nós? Será que nós temos essa compreensão hoje, de posse dos fatos que a gente está agora aqui relatando e vendo os detalhes? Será que nós temos esta compreensão de quem é Jesus? Como que nós resolvemos os nossos problemas? Nós olhamos para os nossos recursos e os nossos recursos ocupam que espaço no nosso coração? Então, é para nós pensarmos a respeito disso, né? Nós já conhecemos mais do Senhor Jesus. Não foi só Filipe. André traz um lanche de um menino, um rapaz que estava ali, e ele tinha levado, né, um lanchinho para ser prevenido. Então, ele trouxe esse lanchinho para Jesus. Mas ele já chega avisando, olha, eu encontrei isso daqui com esse menino, ele tem esses pães, 3 pães e 2 peixes. Só que isso não dá para tanta gente. Vê lá o versículo 8 e 9. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada, 5, viu gente? Falei 3. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Veja que André, ele apresenta o que tem, né? Mas ele já diz também o veredito, isso aqui não vai dar, né? Vamos combinar que não dá para alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então, diante disso, no seu ponto de vista, qual era a necessidade dos discípulos? Agora eu gostaria de ouvir vocês. Eu falo. Quando o Felipe perguntou, assim, não tinha dinheiro e perguntou não tinha um Carrefour, um atacadão por perto, né? Para a gente contextuar hoje em dia, né? Então, ele ficou preocupado com isso que você falou. Segundo, que ele ficou em dúvida, ele não acreditava, ele não conhecia Jesus realmente, né? E foi engraçado que Jesus fazia muitos milagres na frente dele, mesmo assim duvidava dele. Então, qual era a necessidade deles, dos discípulos? Eles tinham Elas supriam as suas próprias necessidades. Estavam se preocupando com a si mesmos. Era confiança, né? Confiança? Confiança. Confiança na Falta de autoridade de confiança, Jesus. isso. Confiança, eles precisavam conhecer a Cristo, não é? O Flávio comentou de que Cristo já tinha feito outros milagres. Ele já tinha feito outros sinais. É como que não tivesse sido, vamos dizer assim, bom o suficiente, de repente, não tinha convencido para que, na hora das situações difíceis, né, aos olhos deles, aos olhos humanos, situações que não tenham solução do ponto de vista humano, eles pudessem simplesmente confiar
de que Jesus tinha um plano, que ele tinha uma solução, que ele tinha poder o suficiente para tratar daquilo. Então, conhecer quem era Jesus e crer nele era uma necessidade dos discípulos, né? Saber que ele tem poder e autoridade. E essa frase aqui eu gostaria muito que a gente guardasse no coração. Nós não podemos fazer o milagre, mas podemos levar o que temos às mãos de Jesus, tá? Porque como ovelhas dele, nós precisamos que tenhamos para com ele a entrega da nossa vida, a confiança total na ação dele. E um detalhe, gente, a respeito, como está escrito aí no cabeçalho, detalhes da multiplicação, os pães nem eram de trigo. Eu quero salientar com essa informação que está aqui nesse parágrafo, que era um pão de cevada, eram pães, né, de cevada. Cevada era um produto agrícola que eles usavam para alimentar os animais. Então, quando alguém tinha um pão de cevada, ficava meio que implícito que era uma pessoa simples, uma pessoa pobre, né? E outro detalhe dos peixinhos, pelo que eu vi em comentários desse assunto, o termo grego usado para essa definição aqui do que era tipo as nossas sardinhas em lata, sabe? Eram peixinhos pequenos e salgados, que era para dar sabor àqueles pães. Então, imagino que devia ser um pão um pouco sem graça, né? Sem um sabor gostoso. E isso vai dizer o seguinte, não era uma alimentação que fosse adequada para aquele horário, para aquela quantidade de gente. Enfim, é como se André, quando chegou com o lanchinho, já falou que, olha, isso aqui não é nada, né? Para tanta gente. Também observou isso, a qualidade daquele alimento. Mas nós vimos lá no comecinho de que eles comeram e ficaram satisfeitos, não foi? Então, é necessário que a gente tenha essa visão de que na mão do Senhor, como diz aqui, né? Nós não podemos fazer um milagre, mas podemos levar o que temos às mãos de Jesus e confiar de que ele tem poder e autoridade sobre as situações que nós vivemos, sobre aquilo que na nossa ótica não tem solução. Aqui, nenhum dos dois discípulos conseguiu ver em Jesus a solução do problema. Esta foi a solução que o Senhor Jesus deu. Ele multiplicou, ele atendeu à necessidade daquela multidão. Né? Primeiramente, a necessidade de saúde, que ele havia curado os enfermos que havia ali. Ele havia também tratado de alimentar o lado espiritual daquelas pessoas, falando do reino de Deus. E ele tratou da necessidade física daquelas pessoas também, de alimentação, como bom pastor que é, né? Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Qual era o propósito de Jesus com a multiplicação dos pães e peixes na ótica de vocês, baseado no que nós lemos? Então, aqui nós temos, né, várias alternativas, vamos chamar assim, que não são descartáveis, não é isso. Mas eu quero que vocês foquem no propósito de Jesus. Gostei dessa aí, mas não vou responder. Só ler as O quatro propósito aí. de Jesus era testar a fé de Felipe, né? E resolver a fome da multidão, fazer milagres ali, né? Ele tem autoridade e poder para isso. Tem. E com qual objetivo ele fez isso, Edna? Tem nas alternativas aí. Eu coloco na terceira Revelar alternativa. sua identidade, né? E santidade, né? Lê ela aí, Flávio, lê ela. Revelar a sua identidade divina e que ele é o verdadeiro pão da vida, que desceu do céu, que a vida é tornar
todo aquele que nele crê. Desceu do céu e dá Isso. vida. E dá vida. Ele é o doador da vida eterna. Aqui da orelha são pequenos que eu não consigo enxergar. Ah, tá certo. Deixa eu fazer aqui um destaque para vocês. Resolver a fome da multidão, Jesus fez isso. Ele testou a fé de Filipe? Testou. Mas qual era o seu propósito? Ele mostrou compaixão por eles? Mostrou? Mostrou. Sim. Mas qual era o propósito final de Jesus? Revelar sua identidade divina. Isso. Esse era o propósito de Jesus. Todos os sinais que Jesus fez tinha como propósito mostrar quem ele era. Todo mundo viu isso? Não. Naquela multidão, eu penso que ninguém viu isso. Entende? Eles tiveram essa oportunidade, mas eles tiveram uma cegueira espiritual ali enorme. Então, o propósito de Jesus era este: mostrar, expor, dizer quem ele era, que ele era divino, que ele era o verdadeiro pão da vida. Ele tinha o poder e a autoridade nele. Então, aquelas pessoas viram, aquelas pessoas experimentaram, mas aquelas pessoas não enxergaram, a ponto de verem em Jesus Deus, autoridade, vida eterna e o pão da vida. As limitações são nossas, não de Deus. Jesus é plenamente suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Então, gente, nós temos que pegar isto como nosso foco. Jesus Cristo quer que a sua identidade seja conhecida por aqueles que se aproximam dele. Que se aproximem dele sabendo quem ele é. E não apenas o que ele pode fazer. Ok? Então, o que os sinais nos ensinam sobre Jesus? A definição de sinal é um símbolo, é uma alegoria que remete a um sentido pela relação de semelhança entre eles. Essa parte aqui da nossa lição é extremamente importante, porque até aqui vocês disseram como foi a multiplicação, ótimo, perfeito. Nós vimos os detalhes da multiplicação, nós vimos as lições que Jesus Cristo queria dar àquelas pessoas e aos seus discípulos, mas era um sinal, né? Nós estamos vendo isso desde o começo do nosso estudo de João. E o sinal, ele vai remeter a uma outra parte, é uma alegoria, como está dizendo. O sinal vai nos indicar qual é o sentido, qual é o segredo, vamos dizer assim, que está por detrás daquele milagre, daquele sinal. Um sinal aponta para além do que se vê. Os fatos bíblicos se relacionam entre si, ainda que estejam cronologicamente separados e distantes. Conforme Efésios 1, 9 e 10, Deus estabelece que todas as coisas irão convergir para o Senhor Jesus Cristo, nos mais altos céus e na terra. Esse texto, irmãos, é um texto que nós vimos lá quando estudamos Efésios, mas tendo em vista que é um texto muito importante, eu não botei ele aqui, mas eu vou lê-lo. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Qual é esse bom propósito? Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, à medida que o tempo chegar, no tempo certo. Então, tendo isto em mente, nós vamos relacionar os fatos que os milagres colocam novamente numa realidade não estagnada, ou seja, os milagres acontecem naquele momento e as pessoas estão ali vivendo aquilo. Não é uma cena. Hoje, para nós, a gente pode até olhar e dizer assim, é uma cena, mas naquele momento, não. Então,
Com isso, nós vamos enxergar a identidade de Jesus nos sinais que ele realizou, tá? Então, vamos lá. O que os sinais nos ensinam? Eles apontavam para a divindade de Jesus, nós acabamos de ver isso. A compaixão que ele tinha pelas pessoas, ele se moveu no íntimo pela situação daquelas pessoas. Aqui vale um detalhezinho rápido. Jesus e os discípulos tinham ido para aquele lugar com a intenção inicial, pelo menos dos discípulos, de descansarem, porque eles estavam numa atividade anterior àquilo que exigiu muito deles, estavam cansados, precisavam descansar. Então tinham ido num lugar deserto, pensa, um lugar sossegado, que não tem ninguém, eu vou então descansar? Não, foi uma ilusão. A multidão seguiu eles, e chegando lá, Jesus teve compaixão deles. Se fosse contar com a ação dos discípulos, o que é que iriam fazer? Despedir a multidão, né? E vamos finalmente descansar. Mas Jesus tem outro proceder. Ele tinha um objetivo e ele não dispensa a oportunidade de tratar com as pessoas na necessidade delas e no objetivo que ele tem, que é de se mostrar como Deus suficientemente poderoso. E Jesus usa de compaixão por aquelas pessoas. Esse é um sinal que mostra para nós que ele se compadece de nós também hoje, em 2021. Entende? Então é um Deus que se compadece das nossas situações, das nossas necessidades, né? Depois, os sinais remetem também ao Antigo Testamento. Jesus, ao fazer o milagre, do jeito que fez, estava remetendo intencionalmente aquelas pessoas e nós que lemos hoje as várias histórias do passado. Ele escolheu um lugar deserto para alimentar o povo. Qual é a relação com o Velho Testamento? Isso nos remete ao povo de Deus, 40 anos no deserto, sendo alimentado por Deus. Ovelhas sem pastor, lá em Números 27, 16, diz que Moisés pede a Deus para levantar um líder, para que o povo não seja como ovelha sem pastor, né? Jesus é esse líder e ele tem compaixão deles e se apresenta como aquele que cuida e alimenta pelo seu poder. Depois, organização, né? Ninguém falou disso, mas a verdade é que Jesus ali mandou que os discípulos dividissem, organizassem a multidão em grupos de 50 e de 100. Isso a gente vê também acontecendo em Êxodo, no Velho Testamento, né? A ordem que era necessária ter, né? Para que o povo fosse bem conduzido. Ele delegava as funções. Sim, ele delegava. Depois, nós também vemos no texto que fala assim, né? Jesus mandou para que o pessoal se assentasse, os discípulos mandassem a multidão se assentar antes da multiplicação acontecer. E aí, então, ele faz o milagre e esse sinal tem como resultado o satisfazer a necessidade daquelas pessoas. Agora, esse detalhe da relva verde, eles se assentaram num lugar onde tinha grama. E isso nos remete ao Salmo 23, ao bom pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, está sempre relacionando aquilo que o judeu que lia, que entendia, que conhecia, aliás, a palavra, as escrituras, eles deveriam fazer esta relação. Mas com certeza aqui não fizeram. Nós estamos fazendo para que o nosso entendimento esteja focado nisso. Jesus não fez nada sem uma intenção, sem um objetivo, sem um propósito. E o propósito é de ensinar, é de mostrar a identidade dele como sendo Deus, certo? Depois, o pão multiplicado aponta para o maná, que por ordem de Deus caiu do céu por 40 anos para alimentar o povo ali naquele deserto. Os 12 cestos que sobraram, né, remetem às 12 tribos de Israel. Aquele povo e os discípulos eram um novo Israel, né,
que Cristo deveria alimentar, que ele haveria de conduzir, que ele deveria ser o bom pastor, aquele que orientasse aquele rebanho. Como nós vimos, a ovelha precisa de um pastor, certo? Jesus fez tudo de propósito para revelar a sua identidade como Messias, aquele de quem as Escrituras falavam, o verdadeiro pastor de Israel. Jesus vai revelando que ele é quem os judeus esperavam. Mas nós já vimos em estudos anteriores o que aconteceu. Ele veio para os que eram dele, mas... Completem? Eles não reconheceram, eles não receberam, eles não creram, eles não entenderam, né? Mas Jesus não desiste porque eles não entenderam. Ele sabia quem iria crer nele, né? Também a semelhança com o que alguns profetas fizeram, o que Jesus fez ali tem essa semelhança, né? O milagre realizado através de Elias, multiplicando o azeite da viúva. Só que não foi pelo poder de Elias. E isso está gravado aqui, olha, nesse itálico aí. Assim diz o Senhor, foi o que Elias disse. Não foi pelo poder de Elias, porque ele não tem esse poder, né? Então, é baseado sempre no poder de Deus. Da mesma forma, né? Quando Eliseu multiplica os pães e dá aos discípulos dele, ele diz a mesma coisa, assim diz o Senhor, não vai faltar pão para vocês. Então, sempre dando a Deus o destino do que está acontecendo, o poder do que está acontecendo. É Deus que faz. Então, Jesus, nesse milagre, expressa para aquela multidão as verdades sobre a sua pessoa, sobre a sua identidade, quem ele é. Eu sou aquele que foi prefigurado nos milagres que os profetas fizeram, aquele que foi antecipado por Moisés como sendo o profeta que haveria de guiar o povo de Deus para os pastos verdejantes. Aquele de quem Davi falou, do bom pastor, que cuida do seu rebanho. Eu sou o Cordeiro de Deus. Lembra que João Batista disse isso? Lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí já dentro do ambiente deles. Então, gente, Jesus, nesse milagre, mostra muita coisa para aquelas pessoas. Muita coisa, tá? E nós vamos parar aqui hoje, nessa parte, tá? Porque já são 10:01. Então, no domingo que vem nós vamos continuar. E eu gostaria muito que vocês pegassem o texto de novo e lessem com estes olhos. Façam isso ainda hoje, para que a sua mente memorize isso. Quem é o Senhor que nós servimos? Ele é Deus Todo-Poderoso. Esse é Jesus. Agora sim, olhando para vocês, eu desejo que tudo isso que nós vimos, que tudo isso que Jesus Cristo fez na multiplicação, fique aí no seu coração e na sua mente, porque é assim que nós vamos fortalecer a nossa fé. Alguém tem algo para falar? Abra o microfone, diga. Agora são 10:04 e nós vamos encerrar para que vocês possam ir para o culto. Pode falar, Bárbara. Bem rapidinho, porque eu também quero ir para o culto, senão não dá tempo. Tá. Então, uma coisa que eu gostei bastante, principalmente no podcast, né, que eu ouvi do Fernando e do Renato, eles bateram muito nessa tecla, né, da questão de como Deus nos prova, né, na nossa vida hoje, né, prova a nossa fé e como a gente deve confiar em Jesus, né, então é uma forma também que muitas vezes a gente pergunta, né, nossa, mas por que Deus está me fazendo passar por essa situação? É para nos disciplinar, né, então eu acho que achei isso bem interessante, assim, que eles falaram no podcast e que a gente pegou hoje também na aula, então é isso. Muito bom. Uhum. Ótimo. É isso aí, gente. Eu desejo, como eu falei, que Deus esteja completando pelo seu Espírito esse estudo, né? Essa parte do estudo. Mas vejam como a multiplicação tem muito a nos ensinar, não é? Então, vamos orar e vamos ao culto. Deus esteja abençoando a nossa vida, que nós estejamos, como vimos aqui hoje, colocando as nossas dificuldades nas mãos do Senhor Jesus Cristo. O
poder pertence a Ele, e Ele é poderoso, né? Para fazer. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos conduziu para chegarmos até a Ti através da Tua palavra. E dessa maneira nós podemos conhecer o Senhor, dessa maneira nós podemos crer no Senhor. Que o Senhor esteja nos fortalecendo a fé, que o Senhor esteja nos conduzindo a Deus para respondermos na nossa vida aqui de modo que Te agrade e que mostre a Tua glória, que mostre o Teu poder na nossa vida, Senhor. Que nós não estejamos desconfiados do Senhor, que nós possamos estar entregando as nossas situações, o nosso coração, a nossa fé nas Tuas mãos, as nossas demandas, as nossas situações. Nós oramos assim, pedindo a Tua bênção sobre cada um que está aqui. Que o Senhor nos cuide, o Senhor nos abençoe, Senhor, que o Senhor nos dirija. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, um beijo para vocês. Amém. Amém. Beijo, Deus esteja beijo a abençoando. todos. Obrigada, Bárbara, pela oração. Ah, imagina, É. Dinha. Deus recompense cada um de vocês que ora. E Isso mesmo. que a gente cuide um do outro, né? Em oração, graças a Deus. Amém, amém. E a minha proposta é Deus cuida que, de todos nós. sem dúvida, é que a gente leve os pedidos no nosso coração no meio da semana, viu? Vamos orar, gente, no meio da semana por nós, tá? Deus abençoe, vamos ao culto. A palavra de Deus nos ensine mais ainda, né? Um beijo para vocês, viu? Uma boa Amém. semana. Bom dia, bom Obrigada. domingo. Tchau, pessoal. Boa semana. Obrigada. Tchau, tchau. Boa semana. Um beijo. Tchau. Fiquem na paz. Beijo. Fiquem em paz também. Tchau, tchau. Tchau.